O presidente Javier Milei compartilhou declarações duras com acusações diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentando a fervura de uma crise diplomática que já vinha se arrastando. Para nos trazer todos os detalhes e até mesmo o impacto dessa movimentação, a gente vai conversar com Fabrício Naits, que daqui a pouquinho, porque ele vai trazer todo esse contexto, mas agora a gente fala sobre o Brasil se encontrar, de olho com o furacão diplomático, diante de toda essa instabilidade, também as crises diplomáticas envolvendo Estados Unidos. Nós vamos conversar com o professor e cientista político Fábio Andrade sobre os possíveis impactos, então, dessa queda de braço no cenário político como um todo. Muito bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, Paula. Vamos lá. Estou à disposição para possíveis questões. Vamos repercutir esse assunto. Pois é, a gente até vai trazer o Fabrício Naits daqui a pouquinho, para trazer esse contexto, então, para a gente sobre as falas de Javier Milei, fazendo críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora também essa questão, entre os Estados Unidos, tarifaço, de que forma que a gente pode ver uma resolução em relação a essas crises diplomáticas que estão sendo geradas. Vamos lá, então tem duas questões. Resolução dessas questões diplomáticas passam, em parte, pela adaptação ou pela habilidade que vai ser necessário do Ministério das Relações Exteriores de um lado e da Presidência da República de outro, para tentar conduzir um cenário, digamos, menos tenso. Porém, é importante dizer o seguinte: nós vivemos num contexto nacional de alta polarização, e essa alta polarização não é um fenômeno tipicamente brasileiro, é um fenômeno mundial. Basicamente, a gente tem um pouquinho de história, vou tentar ser curto, mas é importante. Desde 2016, de forma muito consolidada, a gente tem o surgimento de um grupo político que é chamado por diferentes pesquisadores no mundo de far-right, ou extrema-direita, que basicamente se apresenta como crítica a várias organizações e instituições que caracterizam a democracia, pelo menos a democracia liberal construída pós-Bretton Woods. Então, são críticas a organismos multilaterais, são críticos aos mecanismos de controle dentro da democracia, o legislativo controla o executivo e o judiciário controla um pouco esses dois. Por sua vez, há alguns conflitos que fazem parte, Então, tem o surgimento desse grupo que é crítico a tudo isso e age de maneira muito forte, não só apresentando críticas, mas enfrentando essas características sistêmicas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, basicamente, as críticas do Milei acontecem de uma forma, ao mesmo tempo, quase que coordenado, com toda essa tensão que vem marcando a relação Brasil-Estados Unidos. Então, de um lado, para os brasileiros, é importante que isso seja resolvido para que esses dois parceiros comerciais importantes para o Brasil não sejam afetados, e aí nós não tenhamos reflexos em termos de emprego, em termos econômicos reais. É importante tentar também costura para efetivamente a temperatura política baixar, mas é importante que se diga: esforços que possam surgir da Presidência da República e da diplomacia brasileira, a efetividade deles vai depender da disposição de atores internacionais também sinalizarem boa-fé. E quando a gente pensa efetivamente, sobretudo no caso do Milei, que está aparecendo aí em tela, que foi a pergunta central, não há essa sinalização de boa-fé. E quando a gente pensa, sobretudo no Departamento de Estado norte-americano, há uma tensão muito latente. Então, para finalizar essa primeira fala até longa, pela primeira vez na história brasileira, é provável que assuntos internacionais tenham algum peso sobre o eleitor. A gente sabe que, basicamente, o eleitor se move muito por motivos econômicos e por possíveis medos na sua mudança de vida,
mas dessa vez pode ser que, sobretudo por esse lado do medo, as relações internacionais e diplomáticas interfiram na eleição a ver. Professor, são instabilidades, de fato, que são geradas, que chegam de todos os lados e são geradas muitas vezes por uma guerra de narrativas, né? Essa do Milei, por exemplo, aqui no Brasil, ela acontece depois de uma convenção, dentro de uma convenção ali do PL, em que o Milei fala abertamente ali, duras críticas em relação ao presidente Lula. Aí tem o presidente Lula, que muitas vezes também tem falas mais endurecidas em relação ao presidente Donald Trump. Teve o presidente Lula também nos últimos dias fazendo críticas em relação à guerra no Paraguai, e isso vai gerando um desgaste em todas as relações e todos os âmbitos. O que o senhor trouxe aqui para a gente é importante, porque deve-se olhar para a relação comercial, né? Porque o bolso importa muito, mas tem como ser o adulto da sala nesse momento, ou na hora de decidir, de definir esses assuntos mais econômicos, a relação fica desgastada? Vamos lá, Paula, boa pergunta. Eu tenderia a dizer o seguinte, para não ser só o portador de más notícias nesse domingo nublado em São Paulo, Dia dos Pais, né? Eu acredito que os adultos na sala são justamente os tomadores de decisões econômicas. Por quê? A relação econômica entre Brasil e Argentina é muito profunda, muito antiga, e envolve, para os nossos telespectadores entenderem, cadeia de fornecedor. Você não substitui facilmente um fornecedor de trigo como a Argentina. Por outro lado, a Argentina não consegue diminuir de forma rápida, eficiente, barata, a compra de autopeças do Brasil. Então, só para ficar em 2 exemplos. Então, eu diria que os adultos na sala são os tomadores de decisão econômicas, que muitas vezes têm as suas simpatias, ficam um pouco inflamados, mas fica um pouco inflamado na discussão do happy hour, na discussão do almoço de domingo, nas relações, nas conversas fora do ambiente de negócios. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista, pensando por um lado, que é o lado relações econômicas Brasil e Argentina. Eu diria que faz-se muito barulho por nada. É igual o título da obra do Shakespeare. Me preocupa um pouco mais, porque aí a gente está num terreno um pouco mais sensível, essa tensão recente entre Brasil e Estados Unidos. Porque aí envolve efetivamente uma ação, como eu disse, da Presidência da República, da diplomacia Itamaraty, mas um terceiro ator, que geralmente quem está fora do mundo político acaba não vendo tanto, que são a ação de associações empresariais, que vão defender os interesses brasileiros nos Estados Unidos, vão procurar deputados, vão procurar a própria Casa Branca, o próprio Departamento de Estado para fazer as contra-argumentações. Então, eu diria que, num contexto em que a gente está entrando no segundo semestre eleitoral, em que os atores políticos vão ser cada vez mais orientados pelo cômputo do que eu faço, quanto voto me gera versus o quanto voto me tira, a boa notícia é que tem diferentes atores econômicos trabalhando para eles sim colocarem água nessa fervura e empregos e a renda da população brasileira não ser afetada de maneira significativa. Fábio, eu vou incluir na nossa conversa o Fabrício Naitz para trazer exatamente o contexto e quais foram essas falas de Javier Milei exatamente. Exatamente, David Tarso. O presidente Javier Milei voltou a fazer publicações, na verdade, contra o presidente Lula neste final de semana. Ele republicou um tweet, um post no X, o antigo Twitter, de uma conta brasileira que referencia um deputado dos Estados Unidos, um deputado republicano, o deputado Carlos Gimenez, que escreveu o seguinte, que Lula é um criminoso, corrupto e comunista condenado como
Miguel Díaz-Canel em Cuba, o presidente de Cuba, Daniel Ortega na Nicarágua e Delcy Rodrigues na Venezuela. A única diferença é que ele ainda não conseguiu transformar o Brasil em uma ditadura socialista. Foi isso que escreveu o deputado Carlos Jiménez pelas redes sociais. Publicação essa, então, compartilhada pelo presidente Javier Milei, que é um usuário assíduo das redes sociais, faz diversas publicações todos os dias e acabou republicando essa sem nenhum grande comentário a acrescentar. Ele escreveu um up, que é uma forma que a gente vê na internet de dizer que você concorda com o que está sendo escrito por alguma outra pessoa. Essa publicação de Javier Milei serviu para colocar um pouco mais de pimenta nessa discussão entre Brasil e Argentina, já que nessa semana o governo brasileiro confirmou que não deve enviar de volta para a Argentina o embaixador Júlio Bitelli, embaixador brasileiro em Buenos Aires, que foi chamado para consultas pelo ministro Mauro Vieira em Brasília, depois das declarações de Javier Milei na convenção do PL, como a gente destacava aqui. A relação entre Brasil e Argentina, a partir de agora, está sendo feita através do encarregado de negócios do Brasil, lá em Buenos Aires, tal qual o governo brasileiro só vai tratar com o encarregado de negócios da Argentina aqui em Brasília, o que significa que o embaixador argentino, Daniel Raimondi, também deve acabar retornando a Buenos Aires. Segundo o que eu consegui apurar com fontes do Itamaraty ao longo dessa semana, David, o Brasil só vai enviar de volta o embaixador Júlio Bitelli quando os ataques de Javier Milei ao presidente Lula e ao governo brasileiro cessarem. A Argentina tem tentado minimizar essa crise, dizer que isso vai passar, que ao longo da história sempre houve algum tipo de desavença entre os chefes de Estado, mas essa publicação de Javier Milei foi feita ontem e pode colocar um pouco mais de molho nessa discussão entre Brasil e Argentina. Queria aproveitar e emendar a pergunta para o professor Fábio Andrade para entender o seguinte: até que ponto que a gente pode esperar um escalonamento das tensões entre Brasil e Argentina e também Brasil e Estados Unidos? Fabrício, vamos lá. Como eu disse anteriormente, eu acredito que a gente não deve notar um escalonamento por parte, do ponto de vista da retórica dos atores brasileiros. Então, nós não devemos ver nos próximos dias, sobretudo o Itamaraty, subir o tom, apesar que, do ponto de vista diplomático, não enviar o embaixador de volta para a Argentina é uma medida muito séria. Eu ouso dizer que é sem precedentes na história Brasil e Argentina. Bom, a gente estava conversando com o Fábio Andrade. Pode concluir, professor, por favor. Não, é que entrou uma mensagem que não era para mim aqui e me atrapalhou minha linha de raciocínio. Desculpa aos telespectadores aí. A gente não deve ver, basicamente, um aumento do tom por parte do Itamaraty, ainda que, basicamente, o não enviar de volta o embaixador ser muito sério. Como eu disse, o presidente Lula está em modo de eleição e vai utilizar, acredito até que a gente deva ver alguma provocação, alguma contra-resposta do Lula, mas no sentido do que foi anteriormente, tipo, quem é esse cara? Nem sei quem que é, alguma coisa nesse sentido. Por sua vez, a campanha do Flávio Bolsonaro deve encampar isso, mas eu acho que o que está muito claro, respondendo ao Fabrício, é que essa articulação da extrema-direita, que muitas vezes a gente vê via CEPAC, entre outras fontes, deve continuar rendendo frutos e o Javier Milei deve ficar até a segunda quinzena de novembro, que é quando acontecerão as eleições, fazendo provocações. Por parte das relações Brasil e Estados Unidos, também a gente deve observar algum grau de tensão, mas aí eu diria que basicamente um pouco mais mediada pelo Departamento de Relações Internacionais, com um pouco mais de comedimento, sobretudo do Executivo brasileiro, mas eu volto para a minha resposta anterior. É provável que todos esses fatos conjuntos e essa tensão grande que está se notando no ambiente externo seja um elemento a motivar o eleitor. Pode ser que o eleitor fique um pouco mais receoso, leve em consideração o seguinte: quem tem mais capacidade de colocar água morna nessa fervura, como um elemento adicional para além
da questão dos preços. Mas se eu fui otimista na resposta anterior, nessa eu tenho um otimismo muito moderado no sentido, a gente deve notar provocações políticas continuando a acontecer, com a diplomacia, seja do Brasil, seja da Argentina, em alguns casos a diplomacia também dos Estados Unidos, tentando aparar as arestas, tentando diminuir o ruído que é eminentemente político e envolve divergências de pensamento entre os chefes de Estado dessas três nações. E a gente, claro, vai seguir acompanhando, trazendo todos os detalhes para quem nos acompanha. Nós conversamos com o Fábio Andrade, ele que é cientista político e professor, que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, Davi. Paula, bom domingo de Dia dos Pais para todo mundo.